chamo Lucilane, Eu me chamo Aila, nós temos 33 anos de casados 3 filhos. e uma neta. E mais uma vez queremos levar até vocês o Santo Evangelho do dia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus a seus discípulos, junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho? Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade, vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos no mês de agosto, 18ª semana do tempo comum, e estamos encerrando a primeira semana que tem como dinâmica o mês vocacional, ou seja, o mês que está sendo voltado para as vocações, não é isso? E claro que sermos família exercista também pode-se dizer que é uma vocação também, né? Onde a gente pode colocar em prática tudo aquilo que Deus nos deu como sabedoria para vivermos uma verdadeira fé autêntica, viu? Tema do texto que nós acabamos de ouvir, a fé. E aí, como é que nós podemos medir o tamanho da nossa fé? Não é isso? O episódio narrado pelo evangelista Mateus fala de um pai o representante, o chefe da família, que está preocupado, atormentado, né, com o problema do filho, pois o mesmo é doente, né? A epilepsia na época, ela era muito forte e não existia cura praticamente, né? Não existia o remédio que temos hoje. Hoje você tem, com esse problema, você consegue viver uma vida natural sem tantos problemas, mas na época de Jesus não tinha. Então muitas vezes isso era atribuído à presença do demônio, né? E o
O evangelista Mateus confirma isso, né? Mas o que acontece? Jesus tinha dado aos discípulos, né, o ensinamento e o poder de expulsar demônios, de curar e fazer vários milagres, né? Essa era a missão dos discípulos, né? O ensinamento de Cristo, a eles foram dados essa missão. E esse pai, atormentado, né, com o problema do filho, preocupado, leva até eles esse filho para que fosse curado. Mas infelizmente eles não conseguiram, né? Não conseguiram fazer a cura do filho desse homem. E ele faz uma peregrinação e vai até Jesus no meio da multidão, e ele consegue falar com ele e explica o motivo que tinha levado esse filho até os discípulos, e eles não tinham conseguido curar o filho dele, né? É lógico que esse pai, ele queria era aliviar esse problema, essa situação difícil, né? E Jesus atribui isso, essa incondição, podemos dizer assim, de não curá-lo, a pouca fé dos discípulos. Não é que eles não tinham fé. Os discípulos que representa a nós, nosso dia, nossa caminhada. Porque às vezes a gente caminha no nosso dia a dia e às vezes a gente fraqueja nessa fé. Por quê? Porque não está aí uma fé autêntica, altamente confiável em Deus. E a nossa caminhada ela tem esses altos e baixos. A gente precisa totalmente confiar em Deus. Porque não são aquilo que nós temos, aquilo que somos, que faz a gente crescer nesse grau de grandeza quanto à questão da fé. Mas é uma caminhada presencial, uma caminhada perto de Deus, confiável, ligado a Deus, totalmente ligado a Ele. Porque senão, com certeza, a gente vai fraquejar na mesma condição que os discípulos também fraquejaram nessa fé, nessa confiança. Vivemos rodeados de muitos problemas e às vezes a gente mesmo, além dos problemas que o mundo nos causa, nós criamos problemas também. Às vezes nem necessário no nosso dia a dia. Vem inventando cada problema que não há necessidade de ter. Mas a ansiedade, a angústia, a falta de paciência, às vezes coloca exatamente essa nossa fragilidade da fé. Então nós precisamos confiar nesse Deus que está ali de braços abertos a todo instante. Quando nós vamos ao encontro de Deus, com certeza somos atendidos. Às vezes não imediato como queremos, porque às vezes a gente quer os milagres, aquele milagre vapt-vupt. Não é dessa forma. Nós somos merecedores de tudo aquilo que pedimos ao Pai, mas no tempo de Deus, no tempo dele. Então a gente precisa ter paciência, perseverança, porque essa paciência e perseverança ela vai nos lapidar, vai nos preparar para sermos confiáveis à graça de Deus. E a fé, ela é algo que ela vai aumentando na proporção que eu vou confiando. Viu? Quando eu vou confiando nesse Deus que é maravilhoso, que Ele é presença na nossa vida, nos mínimos detalhes de nossa vida. Viu? Às vezes, nos mínimos detalhes de nossa vida, é que Deus tem a sua ação. Às vezes esperamos coisas extraordinárias e não é. Deus é simples, Deus traz cada coisa maravilhosa nas pequenas nos pequenos detalhes de nossa vida. E às vezes nós não percebemos isso, a presença de Deus através desses pequenos detalhes. Então que esse texto de hoje possa amadurecer em nós essa confiança para que só assim teremos uma fé autêntica, uma fé altamente confiável, que é só assim tudo que pedimos ao Pai, com certeza, em nome de Cristo Jesus, nós iremos alcançar. Mas no tempo dele, não no nosso. E a gente precisa ter maturidade com essa fé para esperarmos a hora certa, o momento certo, quando nós merecemos receber. E não deveremos jamais desistir quando essa graça não aparece. De maneira alguma. Porque nós queremos muitas coisas e merecemos o mínimo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.